supostamente acabada, abrindo para um leque de possibilidades de a representação emergir como confronto de ideias. Enquanto o caminho investigativo de Voloshinov se orienta para a análise do discurso materializado em enunciados, Bakhtin avança para situar como as ideias se constituem no próprio ato de sua constituição. Um se volta para delinear o ideologema, o outro explora como os ideologemas são elaborados de modo a revelar os processos criativos do ideólogo. Muitos devem estar se perguntando por que lembrar Voloshinov quando celebramos o livro de Bakhtin. Em primeiro lugar, porque os dois livros vieram a público em 1929 e se complementam dialogicamente, pelos motivos que já falei. Em segundo, porque se trata de considerar o pensamento cuja tarefa é estudar o percurso dialógico da ideia na representação artística, baseada no ambiente filosófico especulativo, em que as diferentes indagações e provocações são conduzidas como um ato ético. E, por último, e não menos importante, porque o ato ético guarda a dimensão de um pensamento teórico-filosófico e estético livre, que não se apresenta fechado em suas únicas proposições. Em última análise, os estudos elaboram abordagens distintas e complementares sobre os problemas da criatividade da obra artística verbal. Vamos então à nossa especulação, examinando a nossa hipótese. Se o ideólogo provoca e conduz o debate das ideias, produzindo ideologemas, comecemos por examinar a complementariedade do campo conceitual entre os dois livros, no que eles têm em comum: a formação da ideologia geradora de formas, Para isso, temos de partir de Voloshinov na sua formulação a respeito do signo ideológico, processo discursivo originado na reflexão e refração da linguagem. Num enunciado, enquanto a reflexão se realiza segundo o mecanismo da convergência, a refração se orienta para a descentralização aberta. Pela refração, o signo ideológico se manifesta como condição dialógica nos enunciados indagativos e desconcertantes do ideólogo, que Bakhtin descobre no Homem de Ideias, em Dostoiévski. Em síntese, se por um lado a formação da ideia reflete um contexto de pensamento singular e centrípeto, ao dirigir-se para outro, expande em diferentes posicionamentos centrífugos, ampliando as fronteiras enunciativas. Considerando que os posicionamentos não procedem de um foco único e uniforme, mas de enunciados concretos em confronto com diferentes focalizações, o entendimento do signo ideológico não se limita aos procedimentos de sua formação. Nele, a gradação de acentos configuram entonações em diferentes escalas de valores. E eis que nos encontramos face à concepção de Voloshinov sobre a concretude do ideologema na sua qualidade diferencial, a capacidade de distinguir acentos de valores. Aqui a gente tem, eu não vou ler a citação, mas eu acho importantíssimo situar os trechos das obras onde essas ideias foram exploradas, né? Para nomear a distinção das experiências discursivas no gradiente de seus acentos valorativos, é que Voloshinov propõe a noção de ideologema. É no ideologema que a refração distingue a força dos posicionamentos, ao mesmo tempo em que confere concretude aos enunciados de uns enunciados em relação aos outros. Por ideologema, devemos entender, então, um processo analítico que permite formular criticamente o entendimento das interações no embate das relações dialógicas e das refrações que nelas se manifestam como reações ativas de autoridade. Se na transmissão uma ou mais dimensões se perdem no ideologema,
é fundamental o confronto das diferentes atuações reagentes. Tal é o argumento para o exame da hipótese de nosso estudo. Se por ideologema se entende produção discursiva de ideias, não há como separá-lo da capacidade criativa do ideólogo. Como, então, as ideias do ideólogo, em Dostoiévski, produzem ideologemas? No segmento em que se analisa o ideologema, a terceira parte do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, Voloshinov vai mais longe. Porque as personagens ganham vida no confronto de ideias, os enunciados produzidos e verbalizados como voz internalizada ou limitado ao discurso interior, a gradação da sua entonação revela algo mais profundo e a emanação da sua autoconsciência. Como ideologema, os enunciados traduzem uma personalidade que se elabora como criação verbal em diferentes contextos da produção ideológica, como a gente pode ver nesse texto aqui anterior, da página 152 e 153 da edição em inglês. Do ponto de vista das refrações, a análise das relações discursivas a partir do ideologema alcança confrontos quando, nas formas de transmissão do discurso citado, a própria linguagem reage à personalidade como portadora de palavra. Trata-se de uma elaboração que elevou a prosa verbal ao nível de elaboração artística, uma vez que a citação se manifesta claramente como, cito do Voloshinov, encarnação sonora do discurso citado, revelado pelo contexto do autor. Com isso, o ideologema se apresenta como um dispositivo analítico de apreensão não de uma categoria, nem de uma classe, mas de um acontecimento discursivo, filosófico e artístico. Ao compreender na figura do homem de ideias a produção efetiva de formas discursivas em contraponto, Bakhtin toma o ideologema como dispositivo analítico de produção discursiva do ideólogo. Afinal, é pela atuação provocativa do ideólogo que Bakhtin focaliza a possibilidade de emergência de outros discursos posicionados em diversos lugares. O papel do ideólogo na composição artística verbal reside na sua capacidade de materializar diferentes discursos sobre os eventos de seu entorno, distinguindo-se pelos diferentes aspectos que revelam consciências discursivas em pleno debate de ideias. Uma mesma enunciação pode refletir determinados posicionamentos e, ao mesmo tempo, que refrata os outros. Consequentemente, o ideólogo distingue e qualifica os acentos de seu próprio discurso. Ideia, ideólogo e ideologema constituem o núcleo conceitual do processo dialógico em ato de enunciação como consciência. Passo, então, a discutir, né, o diálogo inconcluso, que é, de uma certa forma, uma espécie de avanço nesse sentido, né, do ponto de vista da criação artística em Dostoiévski. Pode-se afirmar que, na obra de Dostoiévski, a figura do ideólogo confere ao personagem a possibilidade de viver a experiência geradora de sua autoconsciência, como um indivíduo, como um gesto de relações de alteridade. Ao afirmar que pela plenivalência da ideia depende da autoconsciência e interação com outros pontos de vista, Bakhtin se refere a uma qualidade específica, a experiência enunciativa, aquela capaz de redimensionar a autoconsciência no próprio contexto histórico de seu tempo. Na própria consciência histórica de seu tempo. No caso de Dostoiévski, Bakhtin observa que se trata de posicionar o ideólogo contra a cultura ideológica da era moderna, visto que nela se desenvolveu fortemente o monologismo que nega os pontos de vista distintos, eliminando o ideologema na gama de seus acentos posicionados. Como supremacia de um único polo monológico, a produção ideológica se manifesta apenas como dedução imune à ideia de outrem,
como a gente vê aí no enunciado, né? Para Bakhtin, um posicionamento dedutivo não passa de uma produção tendenciosa, e aqui dizemos nós que não ficou no tempo de Dostoiévski, infelizmente, mas que continua vigorando no cenário conturbado do século XXI, em diferentes representações ideológicas surdas a emissões que não sejam o reflexo direto de um ponto de vista isolado, acabado, concluído. Tais pensamentos jamais alcançam a refração da bivocalidade discursiva, da alteridade dialógica. Como dedução, qualquer emissão é conclusiva e fechada em sua única possibilidade, condicionando todos os assentos a um único ponto de vista, suposta ideia que se confunde com forma. A força criativa de Dostoiévski se coloca contra esta unidade acentual monológica. Como ideologema, a ideia representada na arena discursiva dos discursos dos protagonistas de suas obras jamais pode ser resultado de uma emissão unilateral, isolada, que coloca como premissa universal conclusiva e dedutível das mais distintas distinções. O ideólogo, criado por Dostoiévski, nega qualquer premissa conclusiva e autodedutível como unidade do pensamento sistematizada, como ser inconcluso em luta com suas próprias ideias, em vez de dedução, sua consciência apresenta um manancial de discursos diversos, né? Acentuados por diversos ideologemas, né, fomentadores de dúvidas, questões e hipóteses, sem falar pelo viés da voz do autor. O personagem enuncia os discursos de sua consciência por meio de pontos de vista em confronto e a desencadear outros pontos de vista, substituindo a dedução pelas indagações que ressoam e tornam turbulentos os pensamentos no universo imaginário de sua consciência. Se o processo criativo não pode ser deduzido da demonstração, que reflete máximas conclusivas, há que se examinar como a representação da ideia é traduzida na obra artística. Desenha-se aqui o caminho que leva ao experimento polifônico criado por Dostoiévski. O experimento polifônico integra todas as experiências que Dostoiévski desenvolveu enquanto procedimento criativo de sua obra. No caminho analítico traçado aqui, Bakhtin consagra à polifonia a grande orquestração das ideias nos discursos produzidos pelas entoações de enunciados em confrontos. A polifonia emerge da explosão dos acentos, cada um com um timbre de vozes. Por favor, pressão não, 2 ao mesmo tempo, eu já vi. A polifonia emerge da explosão dos acentos, cada um com um timbre de vozes distintas, cumprindo a performance de entoações na plenitude de seus valores. O experimento polifônico constitui, paradoxalmente, a forma acabada da ideologia criativa de Dostoiévski, formulada como poiesis e, por conseguinte, como obra. Né? Como obra discursiva, que é o experimento polifônico, sugere a Bakhtin 3 condições sem as quais a criatividade artística da obra verbal em Dostoiévski não teria florescido na magnitude de seus procedimentos. A primeira condição se resume na indissolubilidade entre a imagem da ideia e a imagem do homem, imagem inconclusa em permanente fluir de expansões e rupturas. Né? Considerando que o homem nasce da ideia, não é difícil inferir sua condição de inacabamento. A segunda condição da criação artística da imagem da ideia diz respeito à inventividade de Dostoiévski de alcançar a vida da ideia em sua capacidade de romper limites e alcançar horizontes de interlocuções
intersubjetividade e intervenção, que colocam o homem diante do mistério da existência que impede o inacabamento de qualquer discurso sobre si mesmo. Se, por um lado, este contato é observado como autoconsciência, por outro, ele não passa de uma manifestação de perplexidade do diálogo com a dimensionalidade das consciências, de seu próprio conflito na vida das ideias, ou, como diz Bakhtin, a essência da existência não é a consciência individual, mas o diálogo dialógico inconcluso entre consciências. O homem se torna homem de ideias no outro e em contato com as suas ideias. No último fragmento do meu trabalho, que eu vou sintetizar aqui por conta da pressão do tempo, né? E para não desrespeitar a organização do evento, eu gostaria de dizer apenas que o último fragmento eu dedico, né, a discutir essa ideia do diálogo inconcluso, né, no grande tempo das culturas, porque é o ponto-chave da discussão de Dostoiévski com relação ao tempo, né? Então, ele condena a dedução, aquele princípio verbal genérico, em nome de possibilidades dialógicas e, portanto, inconclusas, que mantém inacabado, que trabalha muito mais com provocações e hipóteses, né? E ele diz que isso é o diálogo de Dostoiévski com o seu tempo. Que, na verdade, então, na parte final do meu trabalho, eu recupero isso através do fato de que, né, esse diálogo inconcluso é também com a cultura, né? Então, não se trata simplesmente de se concluir, né? A inconclusibilidade, ela diz respeito ao processo de consciência, mas também ao processo daquilo que Lotman, né, vai trabalhar muito bem nos seus escritos, que é a mente da cultura, né? Então, é na grandiosidade desse grande tempo, né, que essa mente inconclusa, ela se manifesta e dinamiza as relações culturais, né? Então, esse ponto, vamos dizer, de uma certa forma, que eu pulo para o Lotman, né? Mas eu vou parar por aqui antes que o meu pulo, né, se volte contra mim mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. Muito obrigado, professora Irene Machado. Temos ainda uns 10 minutos, né, antes do final dessa sessão, porque logo em seguida nós temos a sessão de comunicações. Antes que eu me esqueça, eu devo lembrar que a sessão, as comunicações da sala 264, foram transferidas para a sala 202. 266. É isso? 266. Aqui está 202, não. 266. Então, mudou de novo, agora é na 266. Certo. Tá bom. Bem, então eu passo a palavra a quem quiser fazer alguma pergunta. Acho que temos tempo para 2 ou 3 perguntas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer às participantes da mesa, porque aceitaram e fizeram excelentes apresentações. E eu tenho umas questões para a Svetlana. Svetlana, попробую по-русски, потом Катя переводишь, пожалуйста. Светлана, недавно я читала эти рецензенты, которые написали о книге Бахтина «Проблемы творчества Достоевского», Комарович, Берковский, Грозман-Рош, Старенков. Я собирала их рецензии, и меня удивило, как они отрицательно относились к книге Бахтина. Я хотела бы слушать ваше мнение, почему они так отрицательно относились к книге. Это один маленький вопрос. Я хотела слышать ваш взгляд. Пожалуйста. Está funcionando, tá?
Todorovic, Grossman, Roshan. Eu percebi que essas resenhas, em sua grande maioria, demonstram um tratamento bastante negativo do livro de Bakhtin. E eu gostaria de ouvir um pouco mais de você o porquê dessa negatividade нessas resenhas. Да, и последний, второй маленький вопрос. Я тоже хотела, извините, я тоже хотела бы излишать ваше мнение. Это отношение между формалистами и Бахтиним. Потому что, с одной стороны, есть люди, которые думают, что есть противодействие между Бахтиним и формалистами, но, с одной стороны, я чувствую иногда, что формалисты, мы искать постоянно обсуждаем об этом, и что они подействовали на книгу Бахтина, особенно, на мой взгляд, на вторую часть книги. Слова у Достоевского. Я хотела бы, понятно, что я имею в виду, я хотела бы слышать ваше мнение как литературовед, как вы думаете, отношения между Бахтиним и формалистами. Большое спасибо за доклад. E a segunda pergunta diz respeito à relação entre Bakhtin e os formalistas. Há uma opinião em vigor, bem difundida, de que existe uma oposição entre a teoria bakhtiniana e os trabalhos dos formalistas. Mas isso também tem a ver com nossas conversas, né, eu e a Kátia, durante o trabalho de tradução, nós percebemos que também trata-se de uma influência dos formalistas sobre Bakhtin. Principalmente, nós sentimos isso na segunda parte do livro sobre Dostoiévski, palavra em Dostoiévski. Então, eu gostaria também de ouvir um pouco sobre isso. Muito obrigada pela sua apresentação. Шейла, спасибо за вопросы. На первый вопрос, по-моему, ответил уже Сергей Бочаров. В комментарии ко второму тому собрания сочинений он охарактеризовал эти отклики как отклики официальные. И вот эта официальная позиция, она не приняла и не поняла, скорее не поняла и не приняла позицию Бахтина по отношению к Достоевскому. Это монологичная позиция, которая не услышала или не была способна вступить в диалог с Бахтиным. Muito obrigada pela sua pergunta. Aqui eu vou me referir ao que Bocharov diz no segundo volume da obra completa. Ele diz que essa posição reflete uma resposta, uma visão oficial, né? De acordo com ele, essa visão oficial não compreendeu a obra de Bakhtin sobre Dostoiévski, então trata-se sobre uma posição monológica. Второй вопрос требует доклада на 40 или более минут, поэтому вот сейчас этот вопрос очень актуален, и он интересует очень многих в связи еще с фигурой Шкловского. И этот вопрос активно обсуждается на страницах российского журнала «Новое литературное обозрение», поэтому, может быть, вот я вас отошлю к этому журналу, и вот, потому что это требует слишком многого времени и специального доклада, и это не тема, которой я занимаюсь. Спасибо. Bem, segunda... Só um segundo, posso traduzir? Quanto à sua segunda pergunta sobre a relação entre Bakhtin e formalistas, essa pergunta em si, ela no mínimo, exigiria uma outra palestra de, no mínimo, 40 minutos. Então, eu só gostaria de mencionar que, no momento, essa questão realmente desperta um interesse ativo, e também em relação à figura de Shklovsky, né, que é
representante do floralismo russo. E se discute na revista Новая литературная обозрение, e nessa revista tem essa discussão explícita, e eu acho que seria interessante, eu vou redirecionar a sua pergunta, seu interesse para essa revista. No momento, eu não teria fundamentos, né, para responder com responsabilidade. Obrigado, professora Catarina Volkova, pelas traduções. Eu vou passar mais uma pergunta para a gente encerrar a sessão. Gostei muito das duas falas. A minha pergunta não é tanto uma pergunta como um comentário ou uma breve proposta à professora Machado. Gostei muito da sua fala, a sua palestra foi incrível, mas acredito que seria interessante para completar esta descrição dos mecanismos que utiliza Dostoiévski e que Bakhtin descreve, ter também em conta um momento específico que eu chamaria a patologia da ideologia. Encontramos entre os personagens de Dostoiévski alguns personagens que estão possuídos pela ideia. Por exemplo, estou pensando, por exemplo, em Kirillov o el propio Raskolnikov al inicio. Son dos ejemplos de autores que han sido poseídos, es la palabra que utiliza Dostoiévski en Viesi, poseídos por la idea y son incapaces de dominar esa idea, de hacerla suya y de darle con un dinamismo. Precisamente están atrapados en esa visión cerrada que les impide romper con el poder mágico que tiene la idea cuando se convierte en trampa, en ídolo. O tema é muito importante para mim. Eu falei em português ruim, mas acredito que você compreendeu tudo. Compreendi. Muito obrigada pela sua questão. Evidentemente, numa fala dessa não dá muito, ainda mais quando a gente tem que situar, sobretudo, qual é o percurso para não ficar uma relação gratuita, casuística, entre os conceitos, né? Sobretudo conceitos tão difíceis de serem enfrentados, né? Então, eu agradeço profundamente a sua colocação, porque ela não está fora do horizonte, né, dessa ideia do ideólogo, na verdade, né? Porque, afinal de contas, se estamos diante de uma personagem ou de um diálogo inconcluso, né, todo esse discurso da patologia, por mais obsessivo que ele seja até uma ideia fixa, né, ela não deixa de estar naquilo que o próprio Bakhtin dizia, que está presa, vamos dizer assim, aos labirintos da sua própria imaginação. E nesses labirintos da própria imaginação, o que a gente tem? A gente tem uma impossibilidade, né? Tem uma abertura. Eu acredito que talvez eu tenha centrado mais na questão do concluso, né, do dedutivo, porque isso realmente é algo que me parece muito urgente pensar, inclusive, hoje. Né? Diante que, pelo menos aqui no Brasil, nós temos esses discursos, né, acabados, impossíveis de serem dialogados, né? E que não são as ideias físicas do possuído, vamos dizer assim. É algo completamente diferente, né? E, então, veja, eu acho que isso daí também está dentro dessa formação ideológica, né, desse processo, não está fora. Eu agradeço imensamente a sua colocação, né, mas ela não está fora, realmente não está. Tá bom? Muito obrigada. Bem, agora podemos encerrar.
Eu lembro a vocês que nós vamos ter a sessão de comunicações agora, que começa agora e vai até às 12h30, e que nós retornamos aqui para a sexta mesa, que começa às 14 horas. Bem, muito obrigado a todos e até mais tarde. Você vai para onde agora? Ah, vai ficar aqui, ai que bom, não vou nem perder. Então pode assumir seu posto. Será? Vamos, se pudermos, será ótimo. Esse aqui é o meu. Preciso utilizar o meu aplicativo? Eu acho que você vai precisar colocar. Você tem no pendrive? Ó, se você precisar de um pendrive, eu tenho aqui. Nós vamos